Só da suzerinação, antes de a gente reagir a esse vídeo do Renato Augusto, eu queria fazer um adendo com vocês aqui. Inclusive é um vídeo direcionado pela JTV, tá? Já logo afirmando isso aí. Mas, pra vocês, o que significa cria? Cria nada mais é do que um jogador que vem lá desde pequeno, mirim, no time, e ele vai escalonando até o profissional, e esse jogador é torcedor daquele time. Fiel, cria, da base, Flamengo. A gente tá falando do Flamengo. Renato Augusto era esse jogador, era o cria do Flamengo. E aí ele foi escalonando até o profissional, jogou várias partidas interessantíssimas, ajudou o Flamengo, e depois ele foi pro Bayer Leverkusen, e depois ele quis voltar pro Flamengo. Só que a diretoria do Flamengo, na época, que eu acho que era o Kleber Leite e o Marcos Braz, eles não aceitaram ele, e ele foi pro Corinthians. Até aí tudo bem, ele foi pro Corinthians, ele foi procurar uma oportunidade para poder jogar aqui no Brasil e conseguir estar ativo ainda. Ele fez história no Corinthians e beleza, se ele fez história, virou ídolo e tal, então ele passa a ser adepto do Corinthians por esse motivo, e é totalmente normal, assim como o Diego fez no Flamengo. Ele era santista e agora hoje ele virou ídolo no Flamengo, então ele passou a ser torcedor do Flamengo, né, digamos assim. Então, mas ele não, agora eu não lembro bem, mas não sei se ele disse que se ele trocou o Santos pelo Flamengo, eu não tenho isso em mente. Mas voltando ao assunto, o Renato Augusto, ele foi cria do Flamengo. Se ele hoje é ídolo do Corinthians, é porque o Renato Augusto, ele começou no Flamengo e o Flamengo deu a ele a oportunidade de ser jogador. Se não fosse o Flamengo, ele não seria ídolo no Corinthians. Então, isso é uma baita sacanagem, você, por exemplo, chegar e falar que você é grato pelo Flamengo, mas você hoje, o seu coração brilha pelo Corinthians. Porque isso não é um argumento de um torcedor do Flamengo. Um torcedor do Flamengo é um torcedor fiel, independentemente do que aconteça, se ele vá pro Fluminense, pro Botafogo, pro Corinthians. Claro que a gente vai ficar bolado pra caramba, a gente vai reclamar, como sempre foi e sempre vai ser. Mas você afirmar isso publicamente, que você, como se deixasse de torcer pra outro time e ser adepto a outro time, é algo assim que, porra, de se assustar. Vamos pro vídeo aqui, vamos ver o que ele tá falando sobre isso daí. Por muito tempo eu fiquei magoado, né? Porque eu tentei voltar por diversas vezes e o clube depois vendia externamente que eu que não quis. Então, isso me magoava um pouco, mas depois eu falei, cara, foram caras que passaram no Flamengo, eu não posso ter uma raiva da instituição, porque na época o cara que estava lá não quis. E faz parte do jogo, a verdade é essa. Se naquele momento ele acha que trazer outro cara é melhor para o clube, eu não posso ficar chateado com isso. Tiveram algumas situações, a minha primeira, quando eu fui pro Corinthians. Mas a verdade é que você levou isso pro teu coração, né? Uma coisa é você falar isso, uma outra na atitude isso é totalmente diferente, né? Eu tinha dado minha palavra ao Kleber Leite, que a preferência era do Flamengo. Ele falou, não precisa assinar nada. A palavra, eu e você, eu falei, minha palavra tá valendo. Então eu falei, olha, minha preferência vai ser o Flamengo. A propósito do Corinthians a gente já estava conversando, mas eu falei, olha, tá aqui. E foi na época de eleição, eu falei com o Zinho, e o Zinho estava tudo bem encaminhado, só que eles perderam a eleição na época e enfim, acharam que não era... Falaram, não, um jogador muito caro a gente não quer. Falei, fiz o meu papel. E na semana seguinte eles contratam um outro jogador da minha posição pelo mesmo valor. E na época, ele tava só falando que era do mesmo valor, mas na época o Flamengo tava lascado de condição financeira, né? Com o mesmo contrato, tudo igual. Eu falei, entendi. Só que aí eles, meses depois, eles falam que eu que não quis ir no Flamengo. Eu falei, pô, eu que liguei pra vocês ainda, como é que vocês falam isso de mim? E aí pro torcedor, parecia que eu que não queria voltar. Passou, isso foi final de 12, quando chegou em 14, estava tendo um boato de que o treinador do ano queria o Lodeiro do Botafogo e que eles queriam fazer uma troca com o Botafogo, para eu ir pro Botafogo. E eu tinha um amigo que estava dentro do Botafogo, e ele falou, Renato, abre o teu olho, que tá um burburinho aqui dentro. Aí eu falei, opa. Aí eu falei, olha, se for para sair emprestado, vocês querem me emprestar? Pô, eu vou pro Flamengo. Né? Porra, não faz sentido. Pô, tudo que eu vivi no Flamengo, fui pro Flamengo. E eu sentei com os caras do Flamengo, almoço. Não, olha, a gente vai ver aqui e te liga. Falei, tá bom. Isso 1 ano e meio depois.
Aí eles ligam. Na época, o treinador que estava no Corinthians queria que eu saísse. Eu falei, tá bom. O Flamengo me ligou uma semana depois e falou, a gente não quer não. Eu falei, pô, segunda vez. Aí foi o momento que eu tive mais raiva. Eu falei, pô, agora eu também nunca mais volto, aquele momento de raiva. Eu falei, beleza. E eu achei estranho os caras do Corinthians, pô, querer me tirar. Eu falei, pô, mas não entendi. Aí eu fui falar com o Edu, que na época era o diretor. Eu falei, Edu, Renato, você não vai sair, pode ficar tranquilo, você vai ficar aqui. Eu falei, tu me dá a tua palavra, Edu, que não tá acontecendo nada? Ele, Renato, só posso falar que daqui você não vai sair. Não, aí tivemos uma conversa depois ali da pandemia, né, quando eu estava saindo da China. O Corinthians não tinha me procurado até então. E o Juan, na época, estava no Flamengo. Tinha falado, Renato, ó, pô, a gente já passou teu nome aqui para a diretoria. Eu falei, Juan, por mim, só ligar. Acho que eu vou acabar saindo, porque eu não tinha como voltar para lá. Tá bom, e aí foi passando o tempo, nada. A Juan me ligou, falou, Renato, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mano, os caras não estão entrando em contato, não. Estão falando aí, mas não tá resolvendo. Bom, aí foi a hora que eu tava até fazendo curso da CBF, de treinador. Toca meu telefone, era do Willian. Fala do Willian. Renato, tá podendo falar? E eu tava entrando na sala. Falei, ó, eu falei, do Willian, me espera 40 segundos, vai acabar aqui, eu já te ligo. Ele, não, fica tranquilo. Aí fiz a aula, quando eu liguei pro Duílio, ele falou, Renato, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o esforço que for para te trazer. Eu preciso de um cara que comande vestiário e que me dê um retorno no campo. E eu vou fazer o esforço que for para trazer você. Na hora eu falei, Duílio, tá fechado, irmão. Tu falar aí, tá falado. Aí era, pô, já tava mais de uma semana o meu empresário falando com o Flamengo e nada. O presidente me liga, ainda mais pela tudo que eu vivi no Corinthians, que eu falei, o quê? Ele falou, eu falei, Duílio, quando o Corinthians liga é convocação, pô, não é convite. Você vai. Eu falei, agora. Aí, pô, a gente tinha acabado de ficar a casa pronta aqui no Rio. Eu falei pra minha esposa, a gente vai voltar pra São Paulo. Ela, mas a casa pronta. Eu falei, vamos voltar pra São Paulo. Eu te falo. O cara que é torcedor do Flamengo vai falar uma parada dessa, pô. Não é convite, é convocação. Tá ligado? Tu vê que o cara, mano. O cara nunca foi Flamengo, pô. Aí igual ele fala. O Flamengo foi um time que eu queria ir e tal, mas não me quiseram. Aí eu não posso confundir a instituição do clube com quem tá lá. Mas ele fez isso, pô. Tanto é que ele vai falar isso aqui. Aí foi quando a gente voltou para São Paulo e... Aí o laço que eu já tinha com o Corinthians ficou ainda maior. Apesar de ter sido um momento até difícil, porque, pô, quando eu fui pro Corinthians, os caras me chamavam de doente. Você é maluco, esse time vai cair. Você vai brigar para não cair, o que você tá fazendo aí? E o primeiro jogo foi que eu fui assistir, na época foi Corinthians e Flamengo. Se eu não me engano, foi 4x0, 5x0. Foi 5x1, uma coisa assim. E aí eu, pego uma imagem minha lá em cima, de máscara, com o casaco do Corinthians, olhando o jogo. Aí, era meme pra tudo quanto é lado. O que eu vim fazer aqui, o que não... Aí, era aquela coisa... E a gente terminou em quarto, quinto. A gente classificou para a Libertadores. Eu tenho um carinho e gratidão pelo Flamengo, mas a minha história... onde meu olho brilha, que eu fico arrepiado, que eu fico emocionado, hoje é o Corinthians. Não tem, por tudo que eu vivi, todo o carinho que o torcedor tem comigo, Você vê que é uma fala de ressentida, né? Uma fala ressentida. Ele tem raiva. A raiva dele passou pela instituição do clube. Ele fala que tem carinho e gratidão, mas você nunca deixa de torcer para um clube, entendeu? Por causa de interferência de diretor ou tudo mais. Essa é a verdade. Mesmo no Rio, como tu encontra muito corintiano aqui, cara, então quando... Meu filho não entendia ainda direito, assim.
Eu saí do Flamengo, ele tinha 4, do Corinthians eu tinha 4, 5, ele tinha 4, 5 anos. Então agora com 7, ele ficou mais tempo, né, vendo o jogo do Fluminense, aquela coisa. Aí ele não, quando eu parei, ele falou, tá, mas eu sou o que agora? Eu falei, o que você quiser, filho. Você pode escolher o que você quiser, não vou te obrigar a nada. E aí a gente foi pro Caioba, negócio do Caio. E, pô, muito paulista, né, cara? Então, os corintianos, cara. Aquela coisa, eu falei, você entendeu, filho? Preciso falar mais alguma coisa? Ele falou, entendi. E hoje ele é Corinthians? Eu quero levar ele lá na arena. Falei, não precisa resolver nada. Vamos na arena. Quando você chegar lá, você vai entender. Que aquele lugar é mágico, você vai entender. Eu não preciso falar nada, né? Acho que não preciso falar nada sobre isso. E aí, vamos ver. Acho que ele vai acabar sendo corintiano. O Leverkusen de hoje. O torcedor que é Flamengo de verdade, ele nunca faria isso daí. Nunca faria isso aí. Mas é isso aí, nação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Hoje, 19, vai ter vídeo de novo, hein? Tamo junto.